Viola Spolin. Todas as pessoas são capazes de atuar no palco. Todas as pessoas são capazes de improvisar. E todas as pessoas que desejam são capazes de jogar, de aprender e ter valor no palco. Olá, professores! Eu sou o macaquinho Virgulino. Hoje vocês estão preparados para jogar? Troca. E aí, galera? Hoje tem jogos teatrais! Troca. Hoje vamos falar de Viola Spolin. Troca. Eita, fiquem aí, que eu já volto. Uhul! Troca, Virgulino. Já vamos começar. Então vamos lá. Luz, câmera, ação! Olá, professores de arte, tudo bem com vocês? Meu nome é Patrícia Delgado, sou professora especialista em currículo de arte da Diretoria de Ensino Leste 1. Troca a fase, tia Pati. Olá, espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais uma TPC. Troca! O objetivo da nossa TPC é refletir sobre a metodologia de jogos teatrais e relembrar algumas práticas. Troca! Temos diversos autores que escreveram sobre jogos teatrais, mas hoje falaremos um pouco sobre a autora e diretora de teatro Viola Spolin, que nasceu no dia 7 de novembro de 1906 em Chicago. Foi considerada por muitos anos como a avó norte-americana do teatro improvisacional. É autora de diversos livros sobre jogos teatrais e textos para improvisação. Viola Spolin foi diretora de teatro que influenciou a primeira geração de artistas de improvisação. Entre 1939 e 1941, trabalhou como diretora dramática em Chicago no projeto do Trabalho de Administração Progressiva e Recreativa. A partir daí, sentiu a necessidade de criar uma metodologia que atendesse com mais facilidade aquele trabalho que estava exercendo. Então, em 1946, fundou a Companhia de Jovens Atores em Hollywood, oportunizando às crianças a partir de 6 anos de idade a experimentação do seu método de jogos teatrais. Em 1955, num pequeno teatro próximo da Universidade de Chicago, surge uma nova forma de comédia chamada teatro improvisacional. Em 1963, publicou seu primeiro livro de grande sucesso, Improvisação para o Teatro. Viola Spolin é uma referência para educadores e professores de interpretação, e os seus ensinamentos e metodologias fizeram sucesso, fizeram escola em todos os lugares a que chegou. Temos algumas indicações para o nosso estudo de algumas publicações de Viola Spolin. Por exemplo, Jogos Teatrais na Sala de Aula, que é uma demonstração ao vivo do quanto o jogo, com toda a sua força mobilizadora e materializadora das energias humanas, pode ter uma extraordinária função pedagógica, traduzindo esse potencial da ludicidade num poderoso instrumento de aprendizagem, ao conduzir os estudantes a desenvolver habilidades de performance artística, estabelece uma forma de criação articulada com as subjetividades de cada um em face dos mais variados exercícios propostos. Temos também jogos teatrais, o Fichário de Viola Spolin. É uma improvisação para o teatro, uma famosa coleção de jogos e exercícios de atuação, comentários, que continua tão atual como quando foi lançado. Para melhor instrumentá-la na prática da aplicação, Viola Spolin fez uma seleção especial de jogos teatrais dispostos em fichas separadas numa caixa, servindo ao trabalho em sala de aula. Através dos jogos teatrais, o Fichário de Viola Spolin, professores e estudantes podem viver e experimentar o teatro, um grande benefício para o seu ensino e aprendizagem. O jogo teatral no livro do diretor, aplicação prática do famoso método pelo qual Viola Spolin foi chamada a
Gran sacerdotisa do teatro improvisacional. A autora mostra de forma lúdica como suas técnicas podem ser utilizadas em larga variedade de situações e também para o amadurecimento e integração dos participantes do jogo teatral. Os Jogos Teatrais de Viola Spolin, uma pedagogia da experiência, algumas das questões que este trabalho se propõe a refletir. Quais são as bases teóricas dos jogos teatrais propostos por Viola Spolin? Com que pensamento dialogava esta prática teatral? Qual o significado da experiência no teatro improvisacional? Como os jogos teatrais se constroem como experiência significativa? Como o teatro pode contribuir para a educação contemporânea na realidade de nossas escolas? Então, é essencial estudarmos Viola Spolin porque ela afirma o seguinte: todo mundo pode aprender através da experiência a ter valor cênico no palco, independente de ter talento ou não. Ou seja, todos podem atuar, todos podem jogar. Então ela defende essa ideia de que a capacidade de experimentar em todos os níveis, intelectual, físico, intuitivo, no palco pode ser desenvolvida a partir de um ponto comum, o jogo, para despertar grandes potencialidades em todas as pessoas. Viola Spolin desenvolveu jogos teatrais inspirada em muitos educadores, inclusive em uma educadora de Chicago que desenvolveu seu trabalho a partir de jogos recreativos. Ela fazia isso para acolher na cultura norte-americana, ensinar o idioma de uma maneira alternativa os imigrantes que chegaram durante a Grande Depressão dos Estados Unidos. Com essa ideia do brincar, Viola sistematiza sua prática teatral a partir de princípios teatrais e jogos baseados em regras e objetivos. Então, como jogar? Antes de jogar, precisamos refletir sobre alguns pontos muito importantes. Precisamos estar livres. O medo da desaprovação limita a nossa liberdade criativa, expressiva. Então, a liberdade do julgamento do que é certo e errado nos leva a adquirir uma autoconsciência, uma autoexpressão muito mais efetiva. O jogo deve ter o ideal de igualdade entre todos no grupo. É essencial que o trabalho em grupo não seja pautado numa ideia de competição, de quem é melhor, de quem é o pior, pois isso elimina a harmonia e separa os atores, os participantes. O jogo gera possibilidades de confiança e entrega. Então eu preciso estar preparado, eu preciso me dispor a me entregar para aquele momento. E aí eu descubro possibilidades. Mas para isso é importante que a gente respeite o momento de cada um para a participação no jogo. No começo eu posso apenas observar e aos poucos eu vou sentindo o interesse de participar daquele jogo. Plateia. Sem o público não há teatro. Então é preciso sim levar em consideração que existe uma troca viva com quem está assistindo e atuando. É essencial então se pensar na turma, alguns que vão jogar, outros que vão apreciar, que vão observar o jogo. E todos estão aprendendo. No jogo, eu preciso ter foco e um problema a ser solucionado. Então, para isso é necessário ter instrução para manter o jogador em foco e seguir as regras. A avaliação nos jogos. A avaliação não é um julgamento, se eu fiz certo, se eu fiz errado, mas sim uma ação realizada para saber se esse problema que foi colocado no jogo foi solucionado, quais foram as estratégias que os participantes utilizaram para solucionar o problema. Vamos agora refletir sobre alguns jogos que vocês já conhecem, que com certeza aplicaram com os estudantes, alguns conhecidos. Por exemplo, o jogo do espelho. É um jogo que eu posso fazer um movimento e alguém vai reproduzir esse movimento que eu estou fazendo de forma espelhada, ok? Então, qual é o foco deste jogo? É refletir perfeitamente o gerador dos movimentos. Instrução. Preciso de alguém que instrua, que dê as comandas deste jogo. Então, o jogador A, ele inicia propondo os movimentos. O jogador B, ele aprecia, observa e imita esses movimentos. E aí vai variando conforme as comandas. A gente pode deixar a dupla ou as duplas
livremente fazendo os movimentos, só que a gente pode também dar as instruções. Então, por exemplo, movimento de plano alto, no plano médio, baixo, se são lentos, moderados, rápidos. E aí, qual seria a avaliação nesse jogo? Onde todos vão sentar numa roda de conversa e refletir. Será que o participante B conseguiu espelhar o que viu? Ele respeitou, olhou, observou, imitou o jogador A? E o jogador A, como é que foi para ele? Como é que foi a sensação, essa experiência de criar um movimento e ele ser reproduzido por outra pessoa? São muitos pontos que vocês podem avaliar com os estudantes. Nós temos um outro jogo que se chama Que Som é Esse? Será que vocês conhecem? Vamos lá. Que som é esse? Eu posso ter vários trios de estudantes que vão fazer a encenação, enquanto outros podem apreciar. Um exemplo, eu posso ter 3 trios que vão fazer essa experimentação e o restante da turma vai apreciar, vai observar. O que eles precisam fazer? Cada trio definir um local onde a cena vai ocorrer, entre eles, sem a turma saber. Qual seria o problema que vai acontecer nesse lugar? Então, por exemplo, um trio escolheu praia. O problema vai ser um tubarão que vai chegar, vai aparecer. E eles vão encenar, tá? Então, por exemplo, 2 jogadores encenam, fazem a atuação, enquanto o terceiro jogador faz a sonoplastia de tudo que está acontecendo. E como seria a avaliação através de uma roda de conversa? Para quem estava apreciando, observando, vocês podem perguntar: vocês conseguiram perceber em que local os jogadores estavam? Qual era o problema? Qual foi o problema que apareceu na cena? Esse problema foi solucionado? Tivemos um começo, um meio e um fim para essa história, para essa cena? E eles vão dialogar, vão explicar o que eles sentiram, o que eles observaram. E assim também, quem atuou pode contar assim, o que sentiram, qual foi a sensação de estar jogando. O terceiro jogo, transformação do objeto. Seria você dar uma nova função para um objeto. Você pode fazer isso com todos juntos, todos dispostos em algum local, eles pegarem o objeto, né? E conforme você vai dando a instrução, as comandas, eles vão dando uma nova função para o objeto. Por exemplo, um celular. Eu posso usar ele com uma função normal dele. Quando eu tenho uma comanda de troca, por exemplo, eu transformo ele numa chapinha, ou transformo meu celular num microfone, e os estudantes vão experimentando tudo isso. Isso seria interessante, você também pode deixar alguém sempre observando, ou um grupo observando, mas todos também podem participar, e no final você faz a roda de conversa, que é a avaliação do jogo. E aí vocês podem fazer a avaliação do jogo. Foi fácil dar uma nova função para esse objeto? Como é que foi a sensação? Né? Qual foi a estratégia que você teve que utilizar para conseguir ter essa criatividade? Tá? Então vocês vão conversando livremente. Nós temos um outro jogo também que é, por exemplo, cena improvisada, uma novela. Antes do jogo é necessário preparar frases com temas diversos, então vocês podem pedir para que os estudantes, para que os colegas coloquem frases aleatórias em um papel, você dobra esses papeizinhos, deixa numa caixa. Uma frase qualquer, sei lá, está muito quente, não chegue tarde, ok? Né? E aí vocês vão decidir entre o grupo todo qual vai ser o nome dessa novela. Então, por exemplo, El Coração Partido. E no capítulo de hoje, o que vai acontecer nesse capítulo de hoje da novela? Eles vão decidir. Então, por exemplo, eles vão dando sugestões. Sei lá, Maurício descobre um grande segredo. Então, a partir daí, desse tema, do nome da novela, acontece a cena. E no meio do jogo, um dos jogadores pega um
dos papeizinhos e encaixa aquela frase na cena. Então, por exemplo, Maurício descobre um grande segredo, algo que está acontecendo na família. Aí ele pega um papel e vai ler: isso não vai dar certo, pois meu cachorro comeu meu trabalho. O que eu vou fazer? Como é que eu vou falar isso para toda a família? Eu não sei o que eu faço, esse é meu segredo. E agora todo mundo vai saber que era só o que me faltava. Então você vai encaixando. Tô brincando aqui com vocês, mas assim, vocês vão encaixando a cena. Isso é legal fazer com mais pessoas, sozinho é tão... É difícil você fazer isso sozinho. Não é impossível, mas com outros jogadores é muito mais gostoso, porque aí você vai dialogando, vai criando a cena. No final, fazemos a avaliação, a reflexão sobre o jogo. Para quem estava apreciando, para quem estava jogando, todos juntos, como foi pensar no nome da novela? Como foi pensar na cena, no capítulo de hoje? O que iria acontecer? Como vocês resolveram esse problema de, no meio da cena, pegar um papelzinho e encaixar a frase no meio da cena? E o que vocês sentiram? Como foi a sensação, essa experimentação? Como foi apreciar tudo isso? Então, muitas questões vocês podem estar sugerindo para eles e abrindo também espaço para que eles possam falar o que eles acharam, o que eles sentiram. Então agora vamos pensar no nosso papel como educador, como professor de arte. Então nós temos aí várias ideias de jogos, mas o que a gente tem em mãos? Com um material riquíssimo que nos traz vários jogos. Se a gente for olhar para os cadernos de apoio de arte, você vai olhar, são jogos. Não tem como fugir. Toda a sequência didática do caderno do professor de arte está baseada em jogos. Então, se a gente for olhar aí o caderno dos primeiros aninhos, nós temos exercitar a improvisação e o fazer de conta, ressignificando objetos e fatos, experimentando-se no lugar do outro. Quando você for olhar no caderno, são jogos. Reconhecer e experimentar em projetos temáticos as relações processuais entre diversas linguagens artísticas. Caracterizar e experimentar brinquedos e brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais. Vamos ver aqui o segundo aninho? Eu destaquei para vocês, tá? Exercitar a improvisação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos, experimentando-se no lugar do outro. Exercitar a imitação de situações cotidianas e o faz de conta. E aí vai. Imitar com respeito e sem preconceito movimentos e gestos, voz de personagens que representem pessoas, animais, reconhecendo semelhanças e diferenças entre suas imitações e as feitas pelos colegas. Terceiro ano. Experimentar o trabalho colaborativo e coletivo em improvisações teatrais e processos narrativos criativos em pantomima, explorando a teatralidade do figurino e das fisicalidades. Imitar com respeito, sem preconceito, movimentos, gestos, voz. Experimentar com respeito, sem preconceito, possibilidades criativas de movimento, voz, personagens. Olha quanta coisa! Vamos aqui para o quarto ano. Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo, autoral, improvisações teatrais e processos narrativos criativos em teatro de sombra, explorando a teatralidade da voz, do personagem, da iluminação, da sonoplastia. Experimentar com respeito, movimentos, voz. Quando olhamos para as habilidades, dá uma impressão que são atividades totalmente iguais para todos os anos. Mas quando você olha lá para o caderno, você vai ver a variedade de atividades de um ano comparado ao outro. Continuando aqui, olha. Experimentar com respeito e sem preconceito possibilidades criativas de movimento e voz de um mesmo personagem em diferentes situações. Quinto ano. Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em improvisações teatrais e processos narrativos criativos em teatro infantil,
explorando desde a teatralidade dos gestos e das ações do cotidiano até os elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais. E aí temos as outras habilidades, experimentar, e todo esse experimentar que é colocado aqui através de jogos teatrais. Então é importante olharmos para o caderno, porque vamos ver ali todos os jogos numa sequência de aprendizagem para os nossos estudantes. Então eu não preciso ficar desesperada em sair procurando por aí que jogo que eu vou aplicar para o meu estudante. Nos nossos cadernos já temos vários jogos e numa sequência para que a gente possa trabalhar as habilidades. É claro que se eu conheço um jogo diferente, eu posso acrescentar, eu posso aprofundar. Se eu já trabalhei alguns com a minha turma, eu posso trazer outras novas possibilidades de jogar. Estou falando isso porque a gente recebe muito, eu vejo nos formulários que vocês recebem, dá ideias pra gente do que a gente faz. Só que nossos cadernos já tem muita coisa, já tem várias atividades e vocês também têm uma ferramenta onde vocês podem trocar ideias, que é o nosso grupo de WhatsApp. Temos um grupo de anos iniciais de professores de arte e temos um grupo também de anos finais de ensino médio. Eu vejo ali que vocês trocam figurinhas, que vocês trocam ideias e é isso mesmo, o grupo é para isso, para que vocês possam conversar, trocar as suas ideias, né? E essa semana eu vi bastante ideias ali de teatro, de bonecos, né, de fantoche, e esse é um local para que vocês possam realmente conversar, compartilhar, replicar, né? Contar o que vocês estão fazendo aí na escola. Com certeza as suas ideias vão ser vistas aí pelos colegas e eles vão estar replicando com os estudantes deles também. Além das indicações que deixei para vocês sobre Viola Spolin, vou deixar aqui para vocês também lembrarem de um grupo muito bacana que trabalha com improviso, que trabalha com jogos teatrais, que é o grupo É Tudo Improviso, que vocês podem pesquisar na internet e assistir um pouco mais. O grupo Barbichas. Temos a TPC também, que nós realizamos na Leste 1, em parceria com outras diretorias, que é Teatro na Sala de Aula, e nós fizemos ali, como estávamos em algumas pessoas, nós fizemos alguns jogos teatrais, que é bacana para que vocês possam relembrar, ou para quem não viu, estar assistindo aí, tendo mais algumas ideias. Vou deixar aqui para vocês também no material as habilidades, o caderno que traz todos os jogos teatrais que você pode trabalhar com os estudantes em sala de aula. Então vocês vão ter agora esses últimos minutos para dar uma olhada nessas indicações e no caderno de arte que utilizamos. Tá? Então eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, um grande abraço a todos, até mais, tchau, tchau.